Água, essencial à vida de todo ser humano, mas desvalorizada por muitos. Damos a real importância a ela apenas quando não a encontramos na torneira. E você, já repensou sua relação com a água? Enxaguar a roupa, desaguar as mágoas pra lavar a alma. Enche a minha boca quando eu te vejo, mata a minha sede quando eu te beijo. Água pra brincar de bola de sabão, tem visita, aumenta a água do feijão. Pra escovar os dentes, pra ajeitar o cabelo, água da torneira e água do chuveiro, pra fazer bater o coração, marejar os olhos com a canção, transpirar meu corpo em seu calor, rega minha vida com o seu amor. Durante os próximos 50 minutos, nós vamos exibir uma série de reportagens que tratam desse tema. Essas reportagens são de produção da Rede Prosa, que são uma rede de TVs vinculadas ao Comung, que é um consórcio de universidades comunitárias gaúchas. E você, claro, é o nosso convidado e também pode participar pelos nossos canais de interatividade, não é isso, Ricardo? Isso mesmo, o pessoal de casa pode participar pelo nosso Twitter, que é @UXTV, e também pelo facebook.com/UXTV. Ao longo do programa, então, estarei aqui para ler qualquer recado, convidar o pessoal para construir o Rede de Olhares de hoje conosco, aqui pela UXTV. Para a gente iniciar a conversa, a gente vai assistir a primeira reportagem dessa série sobre a relação da comunidade com a água. Caxias do Sul hoje soma 465 mil habitantes e tem nos investimentos em um novo sistema de abastecimento a esperança de, no futuro, não ficarmos sem esse recurso. Olha só. O dia a dia de uma dona de casa não é nada fácil. Preparar a comida, lavar a roupa, a louça, limpar a casa. Imagine então cuidar de tudo isso sem água. Caxias está situada na encosta superior da região nordeste do Rio Grande do Sul, a 127 quilômetros da capital do estado. Seu relevo se caracteriza por um terreno alto e acidentado, recortado por diversos arroios, que formam estreitos vales. A sede do município está assentada no divisor de águas entre as bacias dos rios Caí e Taquari-Antas. Tem uma caixa d'água de 500 litros, ela só enche de madrugada, às vezes. Então, assim, ela encheu de madrugada, que a gente ouviu o barulho que ela está enchendo. No outro dia eu tenho água até algumas horas para trabalhar, para limpar a casa, para tudo. Leonice ainda precisa poupar para abastecer o salão de beleza que mantém em um dos cômodos da casa. Quando falta água no salão, ou eu perco o cliente, ou eu vou no vizinho e vejo se na caixa d'água dele tiver água, ele me cede, senão eu fico sem. Para ampliar o abastecimento da cidade, a Prefeitura tem investido em grandes obras, como é o caso do sistema Marrecas, que entrou em operação em setembro deste ano. Só a barragem tem 72 metros de altura por 435 de comprimento. Uma estrutura capaz de explorar 900 litros de água por segundo, o que garantiria o abastecimento do município pelos próximos 25 anos. Nós já captamos o máximo de água que se pode captar dos sistemas atuais. Por isso a importância, então, desse novo sistema de captação, porque essa é a garantia para o crescimento da cidade daqui para frente. Hoje, Caxias conta com 9 estações de tratamento de esgoto, que juntas recebem 86% dos resíduos da cidade. Um sistema considerado modelo nacional, já que o país coleta apenas 46% do esgoto produzido pela população e trata 38%. No momento em que você trata o esgoto, você consequentemente está tratando a natureza, o meio ambiente, mas está tratando também a água. É um direito do povo, é um direito do brasileiro, é um direito do mundo ter água. A conta da água chega no final do mês. E eles não querem saber, eu tenho que pagar, mas eu tive água durante o mês para usar.
Nem sempre eu tenho água. Rede Prova. Ano passado, 2013, nós inauguramos então o Marrecas, né? Nessa preocupação de garantir o abastecimento de Caxias pelos próximos pelo menos 25 anos. Tá? E o Samaia vai muito além do próprio Marrecas, né? Hoje o Samaia já está em pesquisa hidrológica dos outros 3 mananciais que nós temos em Caxias, que seria os arroios Piaí, o arroio Sepultura e Mulada. Então, todos esses 3 mananciais, vislumbrando o crescimento para daqui talvez 100 anos no município, né? A gente garanta essa água para Caxias do Sul. Justamente pela importância da água. E a água passa pelas crianças e pelos adolescentes saber a importância de preservar. Em decorrência da Escola Machado de Assis estar localizada na margem do arroio Tega, foi proposta essa ideia de fazer um projeto de pesquisa sobre a importância ambiental e histórica do arroio Tega. O nome Tega veio de um senhor italiano que ele gostava muito de vagem e gostava de feijão. E o apelido dele era Teguete. Então, ao passar do tempo, o apelido foi mudado para Tega. E como ele morava na margem do arroio, que era antigamente, muitas pessoas tinham que pedir permissão para ele para passar pela ponte que tinha perto da casa dele. Então, ele tem aproximadamente 33 quilômetros de extensão, cortando Caxias de norte a sul. Agora a gente vai partir para uma outra realidade. Na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, a baixa produtividade de peixes tem preocupado aqueles que dependem da pesca para se sustentar. Enfim, a reportagem é do Centro Universitário Metodista. A gente vai conferir agora. O lago que o mundo conhece como Rio margeia a capital gaúcha e surpreende quem chega na cidade. A vista não alcança, mas o Guaíba tem quase 500 quilômetros quadrados e recebe água de 4 importantes rios do estado. O chamado Delta do Jacuí inclui várias ilhas. Uma delas é a Ilha da Pintada, que abriga a segunda mais antiga colônia de pescadores do Rio Grande do Sul, a colônia Z5. Eu, praticamente com 9 anos, já estava nos barcos do meu pai, né, pescando. Quando eu não conseguia, que ele não deixava eu pescar, mas eu ia junto. 66 anos que eu trabalho pescando. O senhor está com quantos anos? 74. Comecei com 7 anos. Que tipo de peixe pegado aí? Tudo. Cascudo, gruatã, piava, branca, biru. Há quanto tempo vocês ficaram no rio aí pescando? 3 horas. O plano de bacia hidrográfica do Lago Guaíba enquadra esse trecho do Delta do Jacuí na classe 4, ou seja, a pior delas dentre as 4 classes que a legislação que estabelece a política de recursos hídricos assim o estabelece. A quantidade de oxigênio na água, a concentração de matéria orgânica e a acidez são os principais indicadores usados para identificar a qualidade da água. Uma forma de proteger este ambiente é o de perceber toda a cadeia produtiva que vem da pesca, a construção de embarcações e o artesanato, por exemplo. Aqui tem escama, tem couro do peixe aqui também. Tem couro do peixe também aqui. Ou seja, vocês aproveitam tudo do peixe. Aproveitamos tudo do peixe. Ó, isso aqui é do couro do peixe, ó. São as relações que se estabelecem, né, da comunidade com o rio que fazem com que a gente tenha uma visão evidentemente adequada ou não daquele elemento ambiental. Não há população que se estabeleceu em nenhuma parte do mundo que não tenha uma relação direta com a água e especialmente com um elemento visível que é o rio. Não há. Existem outras formas de obter água que são também a água subterrânea, mas o rio é a forma em que a sociedade, de uma forma geral, humanas, viu uma oportunidade de poder ali se desenvolver e, enfim, né, fazer ali os seus afazeres e as suas atividades. E a TV Unifra mostra pra gente agora a situação do arroio Cadena, que circunda Santa Maria na região central do estado. Um cenário que se confunde. De um lado, o verde das árvores. Do outro, a poluição. Seu José mora há 52 anos no bairro Salgado Filho, próximo ao arroio Cadena, e recorda com saudade o tempo em que estas águas foram cristalinas. Na minha infância isso aqui era muito limpo, né? Tinha peixe, o pessoal tomava banho todo aí, né? Era muito limpo.
Neste outro ponto da cidade, na Avenida Itaimbé, encontramos seu Severino, que reside há 57 anos próximo ao Cadena. Ele nos conta que, de tão limpa, os moradores podiam até mesmo consumir a água. Existia uma bica, e existe até hoje, só ela ficou dentro do canal, né? Eles fizeram o canal ali, cobriram por cima. E ela ficou dentro, existe até hoje a bica. Muita gente ia buscar água ali para tomar. A nascente do Cadena fica no bairro Nossa Senhora das Dores. No trajeto, as águas percorrem 13 bairros, o que equivale a 16 quilômetros, até desaguar no Arroio Arenal. Nós trabalhamos em cima de requisições para vistorias e atendimento de denúncias. E várias dessas denúncias já aconteceram referentes ao descarte de resíduos no Arroio Cadena. Primeiro, o risco de contaminação por com a leptospirose, que é do caso dos ratos. Quando tem um alagamento, os ratos saem e aí avançam para dentro das casas. O próprio resíduo, né, de comidas que são lançados próximo desses locais fazem com que haja uma proliferação de ratos. E isso, então, é um problema de saúde pública, né? A primeira preocupação que nós tivemos, e foi já há algum tempo atrás, no início deste governo, no sentido de que houvesse a educação no sentido do melhor aproveitamento da área e respeito à sinalização que o meio ambiente dava ao setor. E se fez esse projeto, que hoje ele está, não digo paralisado, mas está em stand-by. Cansados de esperar por uma resposta do poder público, eles optaram por ações simples, mas que podem mudar o lugar em que vivem. Pintemos, ajeitemos, daí nós temos aí, plantamos umas frutas, daí já fica lá para os outros. Melhorou bastante. Isso aí estava feia a coisa. Não é um privilégio nosso, nós também temos isso em Caxias do Sul, tá? Normalmente a gente relaciona essa questão da água suja do arroio, do rio, né, com a condição do entorno. A gente esquece que aquela água que passa ali, ela faz parte de uma bacia, que a gente chama de bacia hidrográfica. Que a sujeira que a gente coloca lá em cima na bacia, onde não tem o arroio, né, quando chove ela vai acabar indo para a boca de lobo, vai acabar entrando no sistema hídrico e vai sair lá naquele local, como a gente viu na reportagem. Falando em poluição, né, no caso do Rio dos Sinos, aí, que corta São Leopoldo e que é considerado hoje o quarto mais poluído do país. E é o que a gente confere na reportagem da TV Fevale. Novo Hamburgo é a capital nacional do calçado, a 8ª cidade mais populosa do Rio Grande do Sul. Mas tem um título que não é motivo para orgulho. O município tem um dos trechos mais poluídos do Rio dos Sinos. A poucos quilômetros do centro da cidade, ele prepara o anzol, joga a linha e espera o animal beliscar a isca. Sabe o que diz? Um dia da caça, um dia do pescador. Este é seu Sassá, como é chamado pelos amigos. Diferente da maioria, ele não depende dessas águas para sobreviver, mas a relação pode ser considerada de carinho. O rio, para mim, é a primeira coisa, assim. Como é que eu vou dizer? É como se fosse um ar que eu respiro. Na prainha em Lomba Grande existem cerca de 20 residências, mas 4 famílias realmente moram aqui. As demais vêm para veranear, passear, curtir o Rio dos Sinos. Mas quando chove, a situação da estrada fica assim, intransitável. Prevendo o avanço das águas, as casas já são construídas sobre pilares e barco é acessório indispensável. Eu gosto mais de estar assim no meio do mato. Por que a senhora gosta de morar aqui? Porque a gente sente um ar puro da natureza, né? Desanima a gente. Que consegue as coisas, quando vê vai tudo de novo. Daí não é fácil, né? Vai ser definitivo para o salvamento do nosso rio a minimização das cargas poluidoras de origem de esgoto. Em Novo Hamburgo, somente 4,5% do esgoto é tratado. O resto dos dejetos cai direto nas águas do rio. Nós pretendemos iniciar este ano ainda, no início do ano que vem, a construção da estação de tratamento de esgoto. Então, essa obra está prevista para a duração de 1 ano e meio a 2 anos, então para o final de 2020,
2016, início de 2017, nós estaremos em condições então já de tratar 80% do esgoto da cidade. O rio em si, ele já melhorou bastante de uns anos para cá. Melhorou. Porque estava bem mais poluído. Eu queria durar mais uns 100 anos para ver se vai acontecer. Eu acho difícil. E a água é o reflexo daquilo que acontece no solo, que é o reflexo daquilo que está, enfim, ou está andando bem ou está andando mal. Então, a água, afinal, a água que passa naquele canal, naquele veio, enfim, ele reflete as atividades que ali estão, enfim. O Rio dos Sinos, que a gente acabou de ver na última reportagem, né, ele corta 32 cidades do estado, mas a qualidade da água não é a mesma em todas elas, como a gente confere agora na reportagem da TV Unicinos. Em meio a essa tranquilidade, poucas casas e construções. É nesse cenário, no município de Caraá, que nasce um rio de curvas sinuosas, batizado como Rio dos Sinos. Nós estamos a 2 quilômetros das nascentes e é esse mesmo rio que nós iremos beber a água lá nos municípios da região metropolitana, em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em Esteio e em Sapucaia. A Bacia dos Sinos está dividida em 3 trechos, superior, médio e inferior. Passa por 32 cidades, desde Caraá até a Foz, em Canoas. Aqui na localidade de Fraga, que fica junto à cidade de Caraá, a água dos Sinos ainda é cristalina. O rio apresenta suas características naturais protegidas. Isso acontece porque a concentração populacional ainda é baixa aqui na região. Com a ajuda de um equipamento adequado, é possível verificar a qualidade da água nesse trecho do rio, que fica próximo à nascente. Estou medindo aqui agora a condutividade elétrica. A presença de sais na água aqui é muito baixo. Esse número de 20 microsiemens é um número muito bom. Só que essa água não chega na Foz com as mesmas características da nascente. A partir do município de Taquara começam os maiores problemas. Um dos maiores em Taquara é o antigo lixão, que provavelmente ainda produz esgoto de uma forma não controlável para o próprio Rio dos Sinos. Em São Leopoldo, que fica no trecho inferior da bacia, árvores e prédios disputam espaço. Olha a condutividade agora, né? Ela é um indicador indireto da poluição. Ela diz que está poluído, mas não diz quem é que está poluindo. Os Sinos está entre os 10 rios mais poluídos do Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Águas. A qualidade da água na região atinge a classe 4 em alguns pontos, considerada pelo CONAMA como imprópria para o consumo. Ele cheio assim até fica bonito, mas quando ele baixa é um rio negro, vamos dizer assim, um Tietê de São Paulo da vida. Nós estamos vindo e vamos mudar isso, né? Nós estamos aí para mudar. Eu acho que é nosso dever mudar essa pressão negativa que a gente exerce sobre os rios e tomar exemplos de outras cidades, outros países que já mudaram esse pensamento, né? A gente viu o exemplo do município de Caraá, onde a concentração populacional é baixa e o rio ainda consegue ter as características de um rio limpo. Você que está em casa, participe com a gente pelos canais de interatividade. Ricardo, diz pra gente como é que eles podem fazer isso. Podem participar, ainda dá tempo, pelo UXTV, pelo nosso Twitter, que é @UXTV, ou pelo facebook.com/UXTV. O pessoal quiser assistir também, está longe da televisão, quiser falar para alguém assistir, já que a gente tem VTs de várias regiões do estado, uxtv.com.br. Tá certo, então, obrigado. E dando sequência à série de reportagens que nós estamos exibindo hoje da Rede Prosa, a gente vai assistir agora uma que fala sobre a bacia hidrográfica do rio Passo Fundo, que é responsável pelo abastecimento de 30 municípios da região norte do estado. Um recurso imprescindível para o desenvolvimento econômico e social da região. Olha só. Rede Prosa. A região de Passo Fundo é conhecida como berço das águas, por ter um número expressivo de nascentes que são formadoras de grandes rios do estado. Nós temos que perceber que a água é um bem finito e ele é de importância fundamental, tanto para os fatores econômicos, sociais, para o desenvolvimento da sociedade. O Rio Grande do Sul tem 25 bacias hidrográficas, em 3 grandes regiões. Destas, 5 bacias estão na região de Passo Fundo. A parte em vermelho contempla a bacia que vai formar o Rio Guaíba. A grande área em verde representa a bacia hidrográfica que vai formar o Rio Uruguai.
e a parte em amarelo vai formar a bacia litorânea. Tem que pensar assim que daqui 20, 30 anos pode faltar água assim na nossa região. Nós estamos junto com as nascentes, nós temos que nos preocupar hoje com as nascentes, né, e não com enchentes. Aqui na região de Passo Fundo nós não temos problemas com enchentes, e sim com nascentes. Uma bacia hidrográfica é uma área territorial onde se localizam diversas nascentes, arroios e córregos que desembocam em um rio principal. O município está trabalhando em um programa de conservação, limpeza e monitoramento da água em 8 pontos do rio Passo Fundo. O município já faz o levantamento e possivelmente vai fornecer, vai notificar os moradores as áreas que são da proximidade do rio, aquelas que não forem públicas, né? Nas áreas públicas o município já imediatamente vai fazer o replantio da recuperação dessas áreas, e nas que não forem o município vai notificar, vai informar, vai ver qual é a metodologia de recuperação dessa mata ciliar nas áreas particulares. E se a gente não preservar essas nascentes, o problema pode ser no futuro, daqui 10, 15, 20 anos a gente pode ter problemas, e não em Passo Fundo só, e sim em todo o estado. Então, a população da região ela tem que se mobilizar para a manutenção e defesa desses recursos que a gente tem aqui. Nosso trabalho foi feito através de uma pesquisa de campo aplicada na Escola Machado de Assis, que são os alunos moradores ao redor da escola, que moram perto do Arroio Tega, que nós tentamos ver se eles contribuíam com a poluição do Tega e se eles acreditavam se o Tega era realmente, se era necessário ser despoluído. A gente aprendeu que com o Tega, se fosse limpo, a gente poderia fazer muitas coisas, como brincar, assim, se banhar, pescar. Em Lajeado, no Vale do Taquari, é abastecido pelo rio que dá nome à região. A água que abastece as casas nem sempre retorna tratada ao ambiente. É o que a gente confere na reportagem da TV Univates. Olha só. Em relação ao saneamento, propriamente dito, a Constituição não assegura nada de forma expressa. Pode-se fazer uma interpretação a partir de outras previsões que constam da Constituição, como, por exemplo, a garantia a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que consta do artigo 225, e também a garantia do direito à saúde. Como o saneamento ele tem uma ligação muito estreita com essas duas temáticas, né, principalmente a questão ambiental, decorre dali essa interpretação acerca do direito da população a um saneamento básico mínimo. Nesse conjunto habitacional, quase todas as casas têm tratamento de esgoto, mas os moradores reclamam de problemas no sistema de coleta. Dia de chuva e assim, bastante mau cheiro. O esgoto causa muita barata. Barata sobe nos esgotos, é horrível. Isso aqui que é o mau cheiro que dá. Aqui tem dias que não dá para aguentar. Eu tenho que estar com a casa tudo fechada porque não se aguenta. Segundo o censo de 2010, Lajeado tem cerca de 71 mil habitantes. Aqui, 300 casas estão ligadas ao sistema de tratamento de esgoto, o que representa apenas 5% da população. A meta que nós temos no plano de saneamento municipal é de 95%. Então estamos bem longe disso. Essa política de não implementar esses sistemas específicos de coleta de esgoto persistem quando se aprova uma legislação em que novos loteamentos podem ser executados, podem ser feitos sem a necessidade do sistema separado. Fossa séptica é a solução para residências sem ligação com o sistema de tratamento de esgoto. Mas é necessário que ela seja adequada para o tamanho da construção e também o número de moradores. Se não há o sistema coletivo de tratamento de esgoto, a gente tem que ter um sistema individual de tratamento. Grande parte dele é por sistema de fossa e sumidouro, que na verdade o que é? Uma grande câmara que recebe esses esgotos da casa, faz um tratamento microbiológico ali com organismos que existem dentro do nosso próprio sistema, nosso trato digestório, e depois ele tem um sistema de sumidouro, que é onde, digamos assim, ele se direciona essas águas já limpas, já sem matéria orgânica, com uma taxa bem menor de taxa de matéria orgânica, e direciona isso para o solo.
Estamos passando por uma fase de políticas públicas que dizem respeito exatamente a essa condição e a essa situação que é a questão ambiental. Eu citaria a reformulação do Código Florestal Brasileiro, que pinça dali a questão da preservação da vegetação, não há? Porque assim como a gente coloca que água e solo têm uma relação forte, mais ainda a vegetação sobre o solo e a água também tem essa relação forte de preservação e manutenção dessa recarga de água ao longo do tempo. Muitas pessoas percebem essa poluição, né, professora, quando elas vão, por exemplo, para a praia. A Praia do Laranjal, por exemplo, em Pelotas, ela recebe turistas de várias regiões do estado durante o verão, mas o problema é que hoje em dia as águas que banham esse litoral despertam a desconfiança da população. A reportagem é da Universidade Católica de Pelotas. O Laranjal, antes de ser uma praia, era uma propriedade privada, uma estância que pertencia à família Assunção Guerton. As terras foram divididas para os filhos, que acabaram vendendo as fazendas e dando origem à Praia do Laranjal. Oficialmente, nós temos 2 anos de criação da Praia do Laranjal. 52, o Balneário Santo Antônio, que foi fundado pelo Antônio Augusto de Assunção Júnior, e em 57 o Balneário Valverde, que foi fundado pelo Arthur Augusto de Assunção. Eram 2 irmãos. Hoje o Laranjal tem 10 pontos para banho. Desses 10, 7 são impróprios e apenas 3 são próprios para banho. Isso por causa do esgoto, que na maioria das casas não recebe nenhum tipo de tratamento. Nos últimos anos eu não tomo, não. Quando a água está salgada eu tomo banho, senão eu tenho um receio por causa da poluição. Frequento muito a lagoa, tomo muito banho e nunca tive nenhuma doença de pele. Eu acho que tem bastante poluição. Eu acho que não é divulgado tanto que tem. Na verdade é isso que eu penso, por isso que eu não tomo. Sempre teve essa certeza, algo já cultural, de que o Laranjal não seria própria para banho. As águas são próprias quando são encontrados menos de 1.000 coliformes termotolerantes ou 800 Escherichia coli a cada 100 mililitros. Se forem encontrados mais, a água se torna imprópria. A partir de 2010, houve um termo de cooperação entre o SANEP e a FEPAM, que até então faziam essas análises e divulgação dos resultados. E a partir deste ano, então, o SANEP assumiu, por interesse do município, para aplicar a metodologia da Resolução Nacional do CONAMA. A empresa responsável pelo tratamento de esgoto no município é o Serviço Autônomo de Abastecimento de Água de Pelotas, o SANEP. E segundo a autarquia, dos cerca de 4.000 pontos residenciais, hoje apenas 700 passam pelo tratamento de esgoto. Nós ainda estamos em processo de licitação, já tivemos 2 licitações e elas deram desertas. Estamos até o final do mês uma nova licitação para que possamos contratar uma nova empresa e terminar a rede de esgoto. E aí sim, teremos condições de atender 100% das moradias do Laranjal, fazendo com que a despoluição nesse aspecto, pelo menos de esgoto local, seja eliminada. Então, para a gente é fundamental, a gente acaba falando de água o tempo todo na cozinha, porque é um cuidado que nos exige muita paciência e dedicação também, então é importantíssimo. Claro. E hoje, o que você preparou para a gente, para passar para o pessoal que está assistindo? Bem simples, um flan que a pessoa pode fazer em casa bem tranquila. Enquanto eu dou uma explicação da receita, o pessoal pode ver que a gente elaborou de várias maneiras que a pessoa pode servir em taças, em pratinhos, numa cumbuquinha. Ele é bem simples. São 3 ingredientes básicos que vão em uma panela: nata, leite e açúcar. Essa receita vai estar disponível na rede social, certo? E o detalhe fundamental disso é que tanto nessa quanto em algumas outras sobremesas, a gente tem o ponto da água. Se puder fechar aqui, ó. Nessa sobremesa a gente está usando uma gelatina em pó. O que é importante para a gente ter uma sobremesa boa e apreciada em casa? Que essa gelatina seja respeitada. A pessoa compra aquela gelatina em pó, no saquinho, 13 gramas provavelmente. A gente tem que saber que cada grama de gelatina tem que receber 7 ml de água. Então a água é super importante até na confeitaria. Decoração, que é o que o pessoal pede, se fechar aqui eu fiz uma mini porção. O que tem aqui? Um mini flanzinho que a gente vai usar. Um simples morango batido com açúcar por cima. Perfeito. Vamos usar um raminho de hortelã e um pouquinho de chocolate em pó ou um chocolate ralado,
está em casa. Está aí uma sobremesa de restaurante servida para o familiar que está sentadinho na mesa. Agora vamos lá para Ijuí, e na região noroeste do estado. Lá, a prefeitura, a cidade toda, na verdade, está em obras, porque a prefeitura tenta recuperar o tempo perdido com a situação do esgoto no município. A reportagem que a gente confere é da Unijuí. Rio de Águas Divinas. Esse é o significado do nome da cidade de Ijuí. É do rio Potiribu que vêm as águas que abastecem Ijuí. Mas e a água que desce pelo ralo? Para onde vai? Ijuí não possui uma rede de coleta única para o esgoto doméstico. Por isso, o esgoto se mistura à água das chuvas. Quando começa a esquentar, tem o cheiro, né, do esgoto. Daí começa, né, a sentir o cheiro fértil, assim, né. Mas também o que mais nós sofremos mesmo é quando entope. Bem perigoso. Até uma vez, quando choveu demais, nós tinha até uns bichos ali, foi levado os bichos embora, né. Nós temos, assim, nos municípios em geral, né, a falta de tratamento do esgoto sanitário. Então, todos os efluentes, principalmente os efluentes domésticos, não são tratados e são despejados diretamente nos recursos hídricos dos municípios. E existe ainda uma cultura da população de que não existe esse tipo de impacto. As obras da construção de uma rede de coleta somente para a captação do esgoto já começaram, mas segundo o presidente do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Ijuí, o DEMASE, devem levar anos para serem concluídas. Ijuí foi uma cidade que optou lá no Plano Municipal de Saneamento Básico, optou pela separação absoluta. Então nós temos em Ijuí uma rede hoje de coleta de água pluvial que é utilizada juntamente pela comunidade para a deposição da carga cloacal. A previsão desse contrato inicial é de 30 anos para a conclusão. Cada um tem a sua função e o seu papel e a sua responsabilidade, né? É uma responsabilidade que deve ser compartilhada. Ao passar do tempo, quando a gente fala em técnicas e tecnologias, o esgoto que sai de cada residência não só tem que ser afastado e lançado no rio, sendo que esse rio deveria ter um poder de diluição. Era o contexto. Agora, ele tem que ser afastado, mas afastado dentro de uma rede coletora. E que para que essa rede coletora ela funcione, ela tem que ser, implantada enquanto essa cidade ou essa área cresce, ou então que depois de já estabelecida, nós vamos ter que então implantá-la dentro de uma situação que é bastante diferenciada, como a gente já percebeu em Caxias, abrindo, não é as ruas, é colocando ali a canalização. Nem todas as comunidades, nem todas as cidades, elas se conscientizam, né, que com ações de cada um, né, até mesmo para as pessoas que têm dificuldade de chegar a água até a casa delas, tem ações simples que podem ser feitas em casa mesmo, de modo caseiro, e além de preservar o meio ambiente, colaborar com o meio ambiente, também, de repente, reduzir a conta de água. É isso que a gente confere agora na reportagem da Unisc. Pequenos filetes de água que, escondidos entre a natureza, transformam-se em grandes rios. Como é o caso, por exemplo, do Rio Pardinho, o principal recurso hídrico que abastece a cidade de Santa Cruz do Sul e que também é responsável por drenar 13 municípios da região do Vale do Rio Pardo. A água do Rio Pardinho sofre impactos negativos de atividades desenvolvidas às suas margens que resultam diretamente na qualidade da água. E se a qualidade das águas dos rios é determinada pela ação do homem, por que não investir em simples atitudes que podem refletir em um futuro sustentável? Esse é o pensamento do seu Geraldo, que por conta própria arquitetou um sistema que armazena a água da chuva. A água armazenada na cisterna é reutilizada para diversas atividades não potáveis. Eu tenho meu filho, aí ele tem o carro dele, então ele já tem um costume, ele pega aqui. Quando vai lavar o carro, ele já coloca a mangueira ali, ele usa esta água aqui e lava o carro dele. O Rio Pardinho, nosso principal rio aqui, que abastece a cidade de Santa Cruz, né? Muitas vezes no verão ele também concorre o uso para abastecimento de água com irrigação da lavoura, né? De lavoura de arroz principalmente, né? E também é um período de estiagem, né? De poucas chuvas. Então é interessante nesse período ter a água na cisterna. A racionalidade no uso da água é o primeiro ponto,
né? Ou seja, por exemplo, assim, ó, não usar água para lavar carro, água potável. Ou seja, a água que a gente bebe, a gente não tem que lavar carro, porque ela é um bem muito importante para a gente desperdiçar. Então, se todo mundo, todas as pessoas tivessem uma ideia assim, muita água que ia ir para a rua lá, a gente podia coletar em casa e gastar em casa. É justamente essa ideia de conscientização. É clichê, mas a educação é que vai fazer com que a gente possa mudar essa realidade e ter recursos hídricos para o futuro do nosso Brasil. A gente, através da nossa arte, da sensibilidade com a música, a gente também busca passar essa informação nas escolas, que a gente tem feito alguns trabalhos também, e para a comunidade no geral. Né? Todos os funcionários do SAMAI que fazem parte do Todos os colaboradores do SAMAI. Tá certo, então. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós obrigado, Ricardo. Obrigado, chefe Christian. Pessoal da Escola Machado de Assis, também professora Neide, obrigado por terem participado do programa de hoje. Vou pedir para vocês irem se posicionando, porque o Rede de Olhares hoje está chegando ao fim, mas vocês ficam na boa companhia do coro, no coro do SAMAI aqui de Caxias. Até a próxima. Que mergulhava já morreu, água a pé não dá mais flor. Em momentos de angústia, ao pensar estando só, vejo o rio da minha infância a correr.